Estamos em Esdras, capítulo 9, estamos acompanhando essa situação muito dramática, muito inesperada, em que Esdras chega provavelmente com uma outra expectativa, uma expectativa de ver todo mundo aberto para conhecer mais da lei, para ele poder ensinar, para ele ajudar o pessoal a ter mais... ter mais pessoas, mais serviço na casa de Deus, mais recursos. Ele trouxe, ele levou bastante coisa para ajudar, incrementar mais a casa de Deus. E aí ele encontrou uma situação totalmente inesperada e uma situação que o deixou assim muito, muito arrasado. Ele ficou sabendo, né? Não foi nem ele que foi investigar, né? Mas as pessoas provavelmente sentiram tanto a atitude de Esdras, tanto como ele era fiel à palavra, alguma coisa na vida dele, na maneira dele de agir, na maneira dele de falar, com certeza levou o povo lá a sentir, alguns pelo menos, né, sentiram. Alguns líderes sentiram que tinha uma coisa muito errada, e eles mesmos que vieram falar com Esdras: olha, a situação aqui não está boa, o povo não se separou, Deus não queria que ele não deu ordem dessa vez para eles expulsarem os outros povos, não era para eles guerrearem com os outros povos, os povos que viviam ali, mas tinha uma ordem já desde o tempo de Moisés que não era para eles se misturarem da maneira errada. É um assunto complexo, falamos um pouquinho sobre isso da última vez e vamos continuar falando porque é algo até hoje muito difícil de entender, de saber andar nessa linha, nesse equilíbrio certo, porque ou a gente se mistura com o mundo de maneira errada, ou nós nos separamos do mundo de uma maneira errada. Então, existe uma mistura errada, existe uma separação errada. Então, precisamos entender realmente o espírito, a intenção de Deus, o que ele quis, por que ele proibiu, por que eles não podiam se misturar no casamento. Mas a situação, muito evidentemente, era uma situação ruim, porque o capítulo 9 já começa, né, quando eles foram falar com Esdras, eles já falaram que eles não se separaram. Não é só uma questão de casamento, não é só a mistura, mas a questão de que eles não se separaram das abominações. Então, isso é muito claro nos livros de Moisés, nas instruções de Deus, tanto nos livros de Moisés, na Torá, como também nos profetas. É muito claro que Deus não queria. Deus não teve problema nenhum com Ruth casando com um descendente de Davi. Deus não teve problema nenhum com outras inclusões de gentios no meio do povo de Deus. Então o problema dele não era um problema étnico, mas era uma questão de aliança. O que ele falava é que as pessoas estavam se misturando com as abominações. Então, essa era a questão. E a maneira como Esdras reagiu, ele não começou dando bronca, ele não pregou sermões, ele não tomou uma atitude imediata, né? Ele não tomou uma atitude imediata de vamos tomar essa decisão, vamos castigar, vamos punir, Ele não tomou nenhuma atitude. A primeira coisa que Esdras fez foi ficar horas e horas em silêncio, em profunda contrição. Ele demonstrou, sem falar uma palavra, ele demonstrou a seriedade. As pessoas olharam para ele, tanto é que aí fala no versículo 4, Esdras 9:4, que se ajuntaram a ele todos os que tremiam da palavra de Deus. Então, a atitude de Esdras demonstrou
ele foi uma expressão de Deus para o povo daquilo que Deus pensava. Então, assim, como ele ficou atônito, como ele ficou arrasado, como ele rasgou as roupas, arrancou cabelos da cabeça, da barba, como ele demonstrou uma atitude de contrição, de assombro, assim, o que é isso? O que o povo está fazendo? Isso é muito sério. Isso são atitudes que alguém toma quando alguém morre, quando acontece uma tragédia. Então, para ele era uma tragédia enorme. Então, a atitude dele demonstrou para o povo, para todos que estavam ali, qual era a atitude de Deus. Vamos orar, vamos ver agora, depois de ficar horas mostrando a sua assim, como ele ficou atônito, como ele ficou pasmo diante disso que aconteceu. Ele fez uma oração no final do dia e nós vamos dar uma olhada hoje na oração de Esdras. Senhor, nós queremos olhar para esse texto, para essa história, queremos entender um pouco mais como o Senhor se sente e como nós devemos agir diante de situações semelhantes. Nós podemos, como evidentemente estava acontecendo naquela época, as pessoas estavam fazendo isso e estavam achando normal. Os líderes estavam fazendo, então o povo também fazia, e até então todo mundo estava achando que era uma coisa normal. Mas quando Esdras chegou, a reação dele mostrou que não era normal. E como isso pode ser transmitido, como nós podemos sentir isso, nós não podemos criar, forçar, nós não podemos precipitar essas coisas, mas ao mesmo tempo nós precisamos aprender com Esdras, com o Senhor, com essa história aqui. Nós podemos aprender algo e podemos receber do Senhor algo que possa comover o nosso coração também. Pedimos que o Senhor aplique isso à nossa vida, aos nossos dias, às situações que nós vivemos hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Lembrando então que Esdras, ele não era profeta, não foi chamado de profeta, mas ele assumiu uma posição profética, porque ele tomou essa posição diante do que estava acontecendo com essa mistura, não só de casamentos, mas de práticas, né? As pessoas que se casavam, que tinham casamentos mistos, eles estavam seguindo os caminhos abomináveis dos povos daquele lugar. Então, esse era o problema que Deus estava sentindo, que sempre era a questão da aliança, a questão do relacionamento com Ele. Então, era algo que estava que afetou muito o coração de Deus. E Esdras, como alguém que conhecia as Escrituras, conhecia a lei, conhecia o que Deus tinha ordenado para Moisés, ele sabia o que isso significava. Porque muitas vezes nós precisamos de uma palavra profética, nós precisamos que um profeta se levante para apontar as coisas que talvez a gente, na ignorância, assim, de estarmos distantes realmente de entender o que Deus quer, nós podemos praticar, nós podemos nos acostumar com coisas que Deus não aprova. Mas isso pode vir através de uma revelação, de Deus falar, de Deus levantar alguém e mostrar o que está errado. Mas no caso de Esdras, não foi uma profecia, não foi uma revelação, foi simplesmente porque ele sabia, ele conhecia as Escrituras, e não de uma forma legalista, de uma forma só teórica. Ele realmente sabia o que isso significava. Então,
quando nós falamos, Esdras acho que é o maior exemplo que nós temos no Antigo Testamento de alguém que tinha esse dom, esse chamamento, essa vocação de escriba, de ensino, né? Ele ensinava, então não era um ensino seco, um ensino teórico, ele tinha um verdadeiro conhecimento das Escrituras. Esse conhecimento das Escrituras o levava a ter um conhecimento de Deus, e por isso a reação dele não foi assim, vamos fazer uma aula, vamos discorrer sobre esse assunto. Não, ele sabia quais seriam as consequências, então ele se colocou diante de Deus, e isso mostra a relação entre um escriba, um conhecedor das Escrituras, e um sacerdote. Esdras era um sacerdote, então e muitas vezes nem precisa necessariamente ser alguém que tenha não precisaria ser alguém que estivesse na linhagem dos sacerdotes, mas ele era um sacerdote e ele exerceu uma função sacerdotal, que é o chamamento de todos nós na Nova Aliança, de cumprir aquilo que Deus queria desde o início, que era formar uma nação de sacerdotes. Uma nação de pessoas que conhecem a aliança, sabem o que Deus quer dessa aliança, sabem o que Deus deseja do nosso coração e sabem qual é a consequência de não corresponder, de não estar na posição que Deus realmente quer. Então, nós temos aqui, é lógico que isso é só uma coincidência, porque a divisão de capítulos não é algo que foi inspirado, tem divisão de capítulos que é totalmente arbitrária, não faz sentido, às vezes tem uma continuidade e a quebra de capítulo nem era devida. Mas é uma coisa interessante para a gente guardar, assim como, por exemplo, tem uma outra coincidência que também não é algo inspirado, mas é bem significativo, né? Que João 3,16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, e 1 João 3,16 fala que assim como Deus deu a vida, deu o Filho por nós devemos dar também a nossa filha pelos irmãos. Então tem um paralelo entre João 3,16 e 1 João 3,16, que é bem interessante. No Primeiro Testamento, nas grandes orações, não são todas as grandes orações, nós temos a oração do rei Salomão em 1 Reis 8, tem outras orações que são tremendas, né? Abraão conversando com Deus, Moisés conversando com Deus, tem outras orações, mas tem 3 orações bem significativas que são mais ou menos próximas no tempo, né? Que é Daniel 9, quando Daniel fez essa oração já era no final dos 70 anos do cativeiro. Depois nós temos, então, Daniel, capítulo 9, Esdras, capítulo 9, e depois vai ter uma outra oração bem significativa no livro de Neemias, também capítulo 9. Então, é uma coincidência, mas ajuda a gente a guardar. Daniel 9, Esdras 9 e Neemias 9. Eu não vou comparar com Neemias 9 ainda, mas só vou fazer uma breve comparação entre Daniel 9 e Esdras 9. No livro de Daniel, Daniel ele descobriu pelas escrituras, era uma escritura recente, né, porque era o profeta Jeremias, então eram relativamente poucos anos antes de Daniel, mas Daniel leu a profecia de Jeremias e constatou, talvez ele não estivesse nem muito consciente disso anteriormente, e ele acordou para o fato de que os 70 anos que Jeremias profetizou estavam se cumprindo, que era a hora então de orar para que se cumprisse a promessa de Deus para o seu povo, de que depois de 70 anos ele ia terminar o cativeiro e levar o povo de volta, né? A restauração. Então nós temos uma oração em que Daniel confessa os pecados do seu povo, aquilo que levou
ao cativeiro, ele confessa os pecados que fizeram com que o povo de Israel, o povo de Judá, fosse para o cativeiro, e ele faz confissão, ele tem uma oração sacerdotal, em que ele não fala assim, que bom, Deus prometeu 70 anos, agora Deus, cumpra o que o Senhor prometeu. Não, ele fez uma oração de confissão, de arrependimento, de identificação com o povo de Israel. Nós pecamos, nossos pais, ele se inclui como parte do povo que pecou, e aí ele pede, né, a oração dele para pedir ao Senhor misericórdia. Nós não merecemos isso, mas o Senhor, na tua grande misericórdia, o Senhor vai cumprir a tua palavra e retornar para a tua terra, para teu povo, para Jerusalém, para a tua aliança. Então ele faz uma oração confessando os pecados, mas também pedindo que o Senhor cumpra, que o Senhor faça acontecer aquilo que ele prometeu pelo profeta Jeremias. Agora, Esdras está, assim, mais ou menos 80 e poucos anos depois dessa oração de Daniel. Esdras está numa outra posição histórica, porque a oração de Daniel tinha sido respondida, a oração de Daniel 9 foi respondida, o povo já estava de volta, né? Uma parte, não todos, né? Mas uma parte tinha voltado. Eles já tinham reconstruído o templo, então uma boa parte da oração de Daniel tinha sido respondida, porque Deus tinha voltado a sorrir sobre seu povo, tinha dado favor, tinha abençoado, e as pessoas estavam de volta. E Esdras chega então 80 anos depois do decreto de Ciro, e um pouco, talvez, se a oração de Daniel fosse um pouco antes, não sabemos exatamente, mas aproximadamente 80 e poucos anos depois da oração de Daniel, Esdras tinha chegado em Jerusalém e estava ali para dar sequência, para ter restauração não só da casa exterior, mas restauração da palavra, uma renovação da aliança, um aprofundamento da aliança. Esdras pensou, nós vamos partir de onde terminou, né, assim, fazendo a casa de Deus, e nós vamos pegar desse ponto e vamos avançar. E ele chegou lá e descobriu que tinha havido um retrocesso. Ao invés de continuar, dar andamento com a restauração, agora tinha uma necessidade maior ainda de restauração, não das coisas exteriores, porque estavam na terra, tinham o templo, mas tinha que ter uma restauração interior. E não era só conhecimento da lei, porque eles estavam realmente transgredindo, então tinha uma situação dramática aqui. Então, nesse ponto, esse é o contexto, e depois de ler essa oração, em Esdras 9, nós podemos fazer mais uma comparação com Daniel 9, mas primeiro a gente precisa ver a diferença de contexto, a diferença de situação. Daniel estava orando, sentindo a consequência do pecado, por isso que foi uma oração de confissão, foi uma oração de arrependimento, mas, vamos dizer assim, Deus tinha permitido esse cativeiro, tinha acontecido a disciplina de Deus, as consequências de não estar de acordo, não estar cumprindo a aliança de Deus. Então essas consequências tinham acontecido, no caso de Daniel, e ele estava pedindo perdão por tudo, mas numa situação em que, vamos dizer, a dívida estava paga, né? Não há como pagar a dívida, mas aquilo que Deus determinou como disciplina, como correção para aquela situação que o povo estava, tinha acontecido, né? Os 70 anos que Deus determinou tinham vencido. Então ele estava numa situação, não que o povo estivesse sem pecado, mas que o povo estava numa condição de agora retomar, de voltar, porque eles tinham sido disciplinados. Esdras não, ele está numa situação em que este povo
que tinha sido agraciado por Deus para voltar para a terra, para novamente recomeçar a caminhar com Deus, eles estavam sendo infiéis a Deus. Por causa dos casamentos mistos, eles estavam praticando abominações que Deus tinha proibido e que Deus tinha falado que se praticar essas abominações vai poluir a terra e a terra não vai suportar vocês. Então, esse é o contexto e Esdras vai dar mais informações sobre o contexto que tem aqui. Então, temos falado que a atitude de Esdras, ele não só, nem falou aqui sobre expiação dos pecados, antes de falar sobre expiação ou perdão, Esdras está demonstrando uma atitude de quem está carregando o pecado. Falamos que na aula passada que foi isso que Jesus fez na cruz. Nenhum homem pode realmente carregar o pecado do outro como Jesus carregou, mas a função sacerdotal é levar o peso, é levar a culpa do pecado diante de Deus. Então, a função sacerdotal, Daniel demonstrou isso, ele não se colocou como, eu sou uma pessoa boa, se fosse por mim, não teria acontecido o cativeiro. Não, ele falou, nós pecamos, ele se identificou, e agora Esdras está fazendo a mesma coisa. Esdras está não só demonstrando rasgando as roupas, arrancando os cabelos, ele não está fazendo isso apontando o dedo. Claro que quem estava nessa situação sentiu. Por que Esdras está assim? Por causa daquilo que eu fiz. Então, as pessoas que estavam nessa situação, ou mesmo quem não tivesse feito isso, estava sentindo a culpa coletiva, porque esse pecado que envolveu bastante gente, líderes e povo, pessoas, assim, uma grande proporção das pessoas que estavam ali, então era algo que não ia ter consequência somente sobre quem fez algo errado, mas poderia ter uma consequência sobre todos, porque anteriormente todo o povo de Israel foi para o cativeiro, todo o povo de Israel sofreu aquela invasão da Babilônia, destruição, morte. Então não foi só quem era culpado. Então existem situações coletivas que trazem consequências coletivas, e nós precisamos realmente entender como Deus trata isso. E quando nós olhamos para a situação da igreja, do mundo, nós não podemos ficar assim, isso é problema dos outros, eu não estou fazendo isso. Sim, Deus vai julgar cada pessoa individualmente. Deus falou com Ezequiel, os filhos não vão pagar pelo pecado dos pais, outra pessoa não vai ser culpado pelo pecado que outra pessoa faz. Isso é em relação à posição daquela pessoa, de cada pessoa diante de Deus. Deus vai julgar cada pessoa individualmente, e é verdade, né? Quem não participa dos pecados, Daniel, ele foi para o cativeiro, ele não fez aquilo, ele era muito jovem quando ele foi para o cativeiro, mas ele não foi culpado daquilo que o povo de Judá tinha feito. Então ele sofreu as consequências, ele participou das consequências amargas que vieram sobre o povo de Deus. Então é nesse sentido que há algo que acontece de uma forma bem ampla no meio da igreja, no meio da sociedade, e isso traz consequências que todos sofrem, né? Então, por isso, e também por causa do chamado sacerdotal, nós nunca devemos nos isentar e apontar o dedo para os outros e acusar outros. Nós temos que nos considerar uma parte, né? Nós pecamos, nós temos que sentir, como Esdras sentiu,
sentir o efeito, sentir as consequências. Então, e foi isso que Esdras fez, e isso teve um impacto sobre as pessoas, né? Fala no capítulo 9, depois vai falar de novo no capítulo 10, quantas pessoas foram tocadas, foram afetadas. Ainda bem que nessa época não foi como em outras épocas, antes do cativeiro, Jeremias falava, ninguém ligava, ou quase ninguém. A gente não tem notícia assim de um grupo, de uma coletividade, de pessoas que estivessem clamando diante de Deus por causa daquilo que Deus falou por intermédio de Jeremias. Mas aqui com Esdras, sim, tinha muita gente que foi impactado e que foi profundamente tocado pela atitude dele, né? Muitos, versículo 4, se juntaram a mim, todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados. Então, versículo 5, né, final do versículo 4, ele permaneceu assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Versículo 5, então, na hora do sacrifício da tarde, essa hora do sacrifício da tarde é uma hora que aparece muitas vezes nas Escrituras, menciona quando Jesus morreu, como ficou escuro desde meio-dia até esse período do sacrifício da tarde. Várias vezes nas Escrituras, né? Pedro e João foram ao templo na hora da oração, que era essa hora do sacrifício. Daniel fala várias vezes a respeito eram sacrifícios diários, né? Um pela manhã e outro à tarde. E isso pode ser um bom modelo para nós, falarmos com Deus no início do dia e elevarmos o nosso coração e falar com Deus. Podemos falar com Deus durante o dia todo, mas são momentos específicos. Esse sacrifício da tarde aparece muito mais vezes do que o sacrifício da manhã, mas era um momento que talvez, não sei se na tradição eles se reuniam mais vezes no templo nessa hora, mas na hora do sacrifício da tarde, Esdras fala assim, depois de horas de ficar sem falar nada, só assim, atônito, sentindo a dor, sentindo a culpa, pensando o que Deus vai fazer diante disso. Então ele sentiu muito isso e sem falar nada, aí na hora da tarde, do sacrifício da tarde, ele se levantou da sua aflição, né? Ele continuou aflito, mas assim, ele tomou uma outra postura, ao invés de ficar em silêncio, e era uma postura de luto, de grande tragédia. Então ele se levantou da sua aflição, havendo já rasgado minha túnica e meu manto, me parece que seria a capa de fora e a roupa de dentro, né? Ele rasgou as duas camadas de roupas, assim, né? Foi uma coisa muito drástica, né? Não foi algo superficial. Ele rasgou as duas camadas de roupa. Me pus de joelhos, né? Que é uma posição de humilhação, né? Diante de Deus, e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus. A minha tradução fala: estou confuso e envergonhado. Tem uma outra que fala assim: estou por demais envergonhado e humilhado. Ele sentiu profunda vergonha. Ele se sente incapaz de olhar para Deus. Ele se sente assim, muito envergonhado. Eu nem devia chegar. Como é que eu vou chegar? Ele começa a oração assim e vai até o final. Até o final da oração, essa oração é uma oração de confissão. Já adiantando, sim, essa oração não tem pedido, como Daniel fez. Ele não tem um pedido. Ele não fala assim: bom Deus, apesar de tudo que nós fizemos, eu peço clemência, eu peço misericórdia. Não, ele não pede nada. Ele então, eu até coloquei aqui nessa folha assim, alguns pontos, tem no esboço também uma estrutura, assim, a estrutura da oração, né, os vários pontos que ele faz na oração, mas é uma oração que de início ao fim
É uma oração de tristeza. Em nenhum momento, simbolicamente falando, ele levanta a cabeça. Em nenhum momento ele fala assim, tá bom, então eu me arrependi, agora eu espero que o Senhor nos dê graça, misericórdia, perdão. A situação é tão drástica, tão terrível aos olhos dele, que ele nem consegue pedir nada. Então, essa é uma oração de confissão. Nós sabemos que é muito comum quando a pessoa chega, né, assim, não é muito comum a pessoa confessar. Mesmo nas nossas relações diárias com as pessoas na nossa casa, dificilmente a gente admite culpa. É muito difícil, nós temos uma dificuldade de dizer, não, realmente, eu errei. E quando alguém faz, né, lógico que não é sempre, mas quando alguém chega a confessar, ou para alguém na sua família, ou para Deus, às vezes até para Deus, ou em outras situações, até em situações da justiça, sei lá, a pessoa não quer admitir culpa. A pessoa não quer admitir, e se tiver alguma coisa, tem uma frase que é muito comum, né? Se eu fiz alguma coisa, me perdoe, né? Nem fala o que é, né? Uma coisa assim muito geral. Tinha uma frase que antigamente a gente ouvia muito, assim, as pessoas até prendiam na oração, quando as pessoas faziam uma oração para Deus, uma oração pública, muitas vezes assim, no final da oração, a pessoa fala assim, e perdoa os nossos pecados. Ou perdoa os meus pecados, mas de uma forma geral. Então tem confissões gerais, primeiro assim, que é difícil a pessoa confessar, admitir. Mas tem essa confissão geral, que não é uma confissão, né? A pessoa fica um dia na sua casa e aí quando vai embora fala assim, desculpa qualquer coisa, se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Então isso não é admissão, isso é assim, é meio que uma coisa geral. Ou quando a pessoa chega numa situação em que precisa confessar, é muito comum a pessoa falar assim, bom, você me perdoa por ter falado isso, mas eu falei porque você me provocou, eu fiz isso porque naquela hora não tinha como. Então é uma confissão que não é uma admissão total, é quase como dizendo assim, eu fiz isso, mas eu não tive opção. Eu bati em você, mas é porque você estava provocando demais. Então, essa confissão de Esdras, mesmo a confissão que Daniel faz, né, também em Daniel 9, são modelos de confissão. É um exemplo de confissão em que a pessoa que não fez nada, porque na verdade Esdras não se casou com pessoas de outras nações, de outras práticas, então ele não foi culpado, mas ele se coloca assim, Deus, eu estou envergonhado. Eu não consigo levantar o meu rosto. Eu estou profundamente envergonhado diante do Senhor. Então é uma identificação, mas também durante toda essa oração vamos observar que ele não faz justificativa, ele não fala assim, ó Deus, o Senhor sabe que nós somos fracos, nós somos carne, nós não temos capacidade. Então a gente faz um monte de desculpas. A gente fala assim, no fim das contas, Deus, o Senhor não pode ficar muito bravo, porque o Senhor sabe, né? Tem até o texto em Salmo 103, assim, o Deus sabe que nós somos pó. A gente cita aquele versículo como uma desculpa, como para amenizar a nossa culpa. E Esdras aqui, ele não fala nada para amenizar a culpa. Então, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças. Não é um pecado pequeno. É tão grande que está acima da nossa cabeça. A nossa culpa sobe até os céus. Então, eu vou parar aqui só, assim, vou dar uma olhada rápida em Jeremias capítulo 6.
porque uma das coisas assim mais lastimáveis sobre a condição de um povo que está afastado de Deus, que não está vivendo plenamente em comunhão com Deus, é o fato de não sentir vergonha. Como eu falei, assim, você confessa sem realmente admitir a culpa. Olha o que Deus fala com Jeremias 6 e versículo 15, né? Eu nem vou pegar o contexto, mas assim, porque ele fala a respeito do pecado do povo daquele tempo e tal. E aí ele fala assim, versículo 15, Jeremias 6,15: estão envergonhados da sua abominação? Será que pelo menos eles sentem vergonha do que eles fizeram? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se. Acho que tem uma tradução que fala assim, que eles nem se coram, né? Assim, nem ficam vermelhos, né? Por causa do pecado, por causa da vergonha, porque quando você fica com vergonha, você fica todo vermelho. Então, não sabe o que é. Não sabe o que é ficar com vergonha. Deus considera isso muito sério, né? Então, o nosso primeiro ponto aqui da oração dele é vergonha total, e isso vai permear toda a oração. Toda a oração, ele assim, tem esse sentimento de vergonha. Aí, a partir do versículo 7, né, então esse foi o versículo 6, voltando para Esdras 9. Esdras 9, versículo 6, essa vergonha, essa culpa. E agora, uma coisa muito interessante a observar nessa oração, e isso a gente pode ver em muitas outras orações, inclusive nas 3 do capítulo 9, né? Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9. Esse ponto tem em comum, que nas 3 orações que eles estão colocando diante de Deus, as 3 orações são orações de arrependimento, são contextos diferentes, mas as 3 orações são orações de arrependimento, de confissão. A oração que é só confissão é Esdras 9. Esdras 9 é só confissão, ele não pede nada, mas as 3 orações dão um contexto histórico. Eu estava meditando sobre isso é um ponto interessante, porque nós estamos aqui falando, poderia ser aplicado também à sua vida individual, mas nós estamos falando aqui sobre pecado coletivo, pecado, culpa do povo de Israel, da igreja, da sociedade. Então, quando você fala a respeito de uma culpa coletiva, é muito importante entender, mas por quê? Por que Israel deveria saber qual que era o contexto? O casamento misto para muita gente não seria pecado. Para nós hoje não é pecado, depende de como você entende casamento misto, mas até mesmo se você considerar uma pessoa em aliança com Deus, se casar com uma pessoa que não tem aliança com Deus. Na nova aliança, isso seria um casamento misto, não por raça, mas como Paulo fala, assim, não assumir um jugo desigual, que não fica claro ali se ele estava falando sobre casamento, mas pode ser outras situações, pode ser uma sociedade de negócios, mas não tem uma lei fixa. Existem casamentos, isso é um outro assunto, mas para nós assim não é uma coisa tão clara, não é uma coisa tão definida para nós. E existem casos, acho que muita gente poderia citar, casos de pessoas que tiveram casamento misto e que deu certo. Quem não tinha aliança com Deus, depois entrou em aliança com Deus, se uniram, foi um casamento maravilhoso. Tem muitos casamentos que não são mistos, entre 2 pessoas em aliança com Deus, e não dá certo. Então, a situação é muito complexa, né? Mas só voltando a esse contexto aqui, por que
O povo de Israel deveria saber que casamento misto é errado e por que nesse momento da história esse pecado foi tão grave. Teria sido grave em qualquer época, mas Esdras vai dar um contexto histórico, ele vai pintar, né, na confissão dele, ele não vai tentar achar um fator para amenizar. Ele não vai dizer, mas o povo ainda não tinha sido bem instruído na lei, eles não sabiam. Ele não vai dar nenhuma desculpa. Pelo contrário, ele vai colocar diante de Deus e diante das pessoas que estavam ouvindo, ele vai mostrar por que esse pecado foi tão grave, por que Esdras ficou tão atônito, tão arrasado. Por que isso ele considerou como o fim do mundo? Assim, esse aqui é arraso total. Ele chega à conclusão de que talvez Deus vai abandonar o seu povo definitivamente. Não aconteceu isso, mas ele tinha medo disso. Então ele dá o contexto histórico, que é o segundo ponto. Ele vai explicar, como se Deus não soubesse, né? Ele estava fazendo uma confissão coletiva, então quem estava ouvindo, quando você ora num grupo, né, uma oração com outras pessoas, você está falando com Deus, Deus sabe o que está no seu coração, mas se você falar, é a mesma razão porque em oração coletiva, de acordo com as instruções do apóstolo Paulo, não é para você falar em línguas, em oração coletiva, a não ser que seja um recado de Deus que precisa ser interpretado. Mas a ideia de oração em conjunto é que seja uma oração que todos possam concordar. Eu estou orando em voz alta, mas todo mundo que está comigo deve entender o que eu estou falando e tem força, tem poder quando nós estamos unidos, concordando com a mesma coisa. Então, a explicação de um contexto histórico, Deus não precisava ouvir, mas as pessoas que estavam junto com ele precisavam. Então, ele queria colocar, mas ele estava dizendo para Deus, assim, Deus, eu entendo que o nosso pecado foi muito grave por causa de... E ele vai explicar esse contexto histórico. Então vamos ver aqui o que ele fala, versículo 7. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje. Nossos pais, ele está indo... Você pode voltar quando você quiser, porque nossos pais são todas as gerações passadas. E como nós sabemos um pouquinho sobre a história do povo de Israel, nós podemos saber que... No deserto eles foram infiéis à aliança, na terra de Canaã, durante o tempo, antes do tempo dos juízes, depois do tempo dos reis. Em toda a história do povo de Israel, houve infidelidade. Então ele está dizendo, desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Nós somos culpados e cada geração que passa, vamos dizer assim, as gerações mais novas, elas têm a oportunidade de aprender das gerações anteriores. Por isso que tem história, por isso que tem a Bíblia, por isso que tem o registro dos relatos que nós deveríamos aprender das lições da história. Então, nós estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao exílio, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Então ele está resumindo a história, está dizendo assim... Em muitas ocasiões, em muitos momentos na história passada, nós passamos por isso, todos aqueles ciclos dos juízes, as situações depois que veio o reino, né? Houve épocas em que eles foram derrotados, houve época em que eles foram oprimidos, houve época depois que eles foram levados para o cativeiro. Então, tudo isso é para mostrar
está citando, está dizendo assim, nós temos feito isso muitas vezes e já deveríamos ter aprendido. Então, nós somos culpados há muito tempo, desde os tempos antigos. E aí agora ele explica o que torna esse momento histórico do tempo de Esdras, especialmente, assim, é um momento único, porque ele está dizendo, olha, nós já sofremos, já estivemos fora do nosso país, e mesmo antes disso nós já sofremos muito, porque sempre por culpa nossa. Então, versículo 8, agora, esse agora significa desde o tempo que eles voltaram originalmente do cativeiro, ou seja, 80 anos atrás. Agora, por breve momento, você pode achar que 80 anos não é um breve momento, mas dentro do contexto da história, ele está dizendo assim, agora faz pouco tempo, só faz 80 anos que um remanescente voltou da Babilônia. Então, agora, por breve momento, se nos manifestou a graça, misericórdia, bondade de Deus, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns. Você pode notar que, mesmo no tempo antes do cativeiro, os profetas sempre falavam de um remanescente. Essa palavra aí, ela percorre a história de Israel, porque Deus tratava com aqueles que não eram fiéis no deserto. Aquela primeira geração morreu, não entrou na terra, assim, sempre tinha essa situação, e os profetas falavam muito de remanescente, e agora, nessa época da restauração, eles usavam muito essa palavra. Esdras vai usar várias vezes nessa oração o termo remanescente, ou um restante, ou um pequeno grupo. A ideia é que Deus, ele tratou com a nação de Israel por causa da infidelidade e sobrou um pouquinho. A dificuldade de Esdras de encarar essa situação é que Deus já tinha tratado, só sobrou um remanescente. E agora nem o remanescente não permaneceu firme. Então, agora Deus nos deixou alguns que escapem, para nos dar, a maioria das traduções vai falar estabilidade, mas a palavra assim é uma estaca, como a estaca de uma tenda. Eles tinham voltado para a terra, não tinha grandes coisas, mas tinha uma estaca. É como quando os portugueses vieram para o Brasil, fincaram uma estaca com a bandeira de Portugal. Assim, é você colocar, assim, nós não temos muita coisa, mas tem uma estaca que representa uma firmeza e que pode ser futuramente algo que vai nos manter seguros. Então ele está dizendo, Deus deixou um pequeno remanescente voltar e nos deu uma estabilidade. Não é assim, essa palavra assim, estabilidade, assim, como agora não vai acontecer mais nada. Não, ele está dizendo assim, foi algo frágil ainda. Assim, só uma estaca não é grande coisa, é algo que tem capacidade de sustentar uma tenda, mas não é uma grande, assim, eles ainda não tinham muros na cidade de Jerusalém, eles não tinham um governo independente, faltava muita coisa, eram poucas pessoas. Então, ele está dizendo assim, sobrou um pequeno remanescente, e esse pequeno remanescente está aqui, e Deus permitiu que fincasse uma estaca e que a gente pudesse começar a ter um pouquinho de firmeza aqui, para nos dar vamos dizer assim, uma pequena estabilidade no seu santo lugar, no lugar onde Deus quer habitar, o lugar para a habitação de Deus, um santo lugar, para nos alumiar os olhos. Assim, é como se no meio é como a gente costuma falar, assim, uma luz no fim do túnel, assim, é uma pequena luz, estava tudo escuro, então Deus nos deu uma luzinha, ó nosso Deus, para nos dar um pouco de alívio em nossa servidão.
Ele reconhece, e isso vários outros falam a mesma coisa nesse tempo de restauração, como eles ainda eram súditos do reino da Pérsia, eles não se consideravam como independentes, eles ainda eram submissos, eles ainda eram, como no tempo de Jesus, eles eram dominados por Roma, então eles não podiam dizer nós somos independentes. Então, versículo 9, embora sejamos servos, essa palavra escravos, assim, eles usam a palavra exilados, nós estamos na servidão. Então ele reconhece o que eles alcançaram ainda não é aquela liberdade e aquela glória de antigamente. Então, embora sejamos servos ou escravos, não nos desamparou o nosso Deus na nossa servidão. Então, a situação do povo é uma situação de servidão, de submissão, mas Deus está dando um alívio. Então, essa situação é uma restauração parcial, é uma restauração só de uma pequena parte, mas ele está dizendo: Deus foi muito bondoso. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia. Não sei qual... Tem várias traduções, mas quando é a palavra hesed, a gente tem que chamar atenção. E até, se você gosta de marcar a sua Bíblia, marcar ali na margem, porque essa palavra assim, era traduzida de diversas maneiras e a gente, às vezes... Hesed é muito mais do que misericórdia, é muito mais do que graça, é um amor de aliança, é uma fidelidade, é uma coisa mútua. Então Deus estendeu sobre nós o seu hesed perante os reis da Pérsia. Então Deus mostrou, isso veio de Deus, mas é uma misericórdia, é uma graça, é um amor de aliança. Deus não abandonou o seu povo. Então ele está dizendo: olha só, no meio dessa situação Deus não nos abandonou. Ele nos deu a sua misericórdia, seu hesed perante os reis da Pérsia, para nos reviver, como os ossos secos estão revivendo, para nos reviver, para levantar. Olha, aqui também é muito significativo, porque toda restauração, toda graça, todo favor de Deus sobre nós tem um objetivo. Não é que Deus não se interessa com o nosso bem-estar. Não é que Deus não se interessa pela vida, pela realização de cada um. Mas o princípio do reino de Deus, o princípio da vida divina cada um vive em função do outro. É assim que a Trindade funciona. O Pai cuida do Filho. O Filho cuida do Pai. O Espírito Santo não tem interesse próprio. Ele trabalha pelos interesses do Pai e do Filho. Então, toda a vida de Deus, ela sempre existe em função do outro. Não é egocêntrico, não é voltado para mim mesmo. Deus não levou o povo de volta para a terra para que eles pudessem ter uma vida feliz. Ele levou o povo de volta, nos deu vida, nos deu hesed, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, para nos dar um muro de proteção em Judá, em Jerusalém. Nessa época não tinha os muros ainda. Então, o que Deus estava dando? Deus estava dando proteção sobrenatural. Mas a proteção sobrenatural tem um objetivo. Se nossa vida existir em função da causa de Deus, se a chama que arde em nosso coração for da causa de Deus, então como Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Mas o objetivo, né, como Ageu falou com o povo que estava lá, não é hora de se preocupar com suas próprias casas, é hora de vocês se preocuparem com a casa de Deus. Então esse é
o segundo ponto aqui é o contexto histórico. Então, ele traça uma linha desde antigamente, né, que sempre nós erramos, sempre nós fizemos a mesma coisa, Deus nos disciplinou, e agora ele dá o outro, assim, o contexto histórico mais recente, que Deus tinha acabado de levar o povo de volta, Deus estava dando um alívio, Deus estava dando um momento de graça, de amor, de aliança, e aí esse é o contexto histórico, porque Esdras está pasmo diante da situação de que exatamente nesse momento que Deus está começando a dar um alívio, começando a restaurar o seu povo, suas alianças, eles estão quebrando a aliança de novo. Como pode? Então, versículo 10: mas agora, o nosso Deus, que diremos depois disso? O que eu posso falar agora? A situação agora é assim: Deus deu perdão, Deus restaurou, e você já, assim, é como alguém que serviu 30 anos na cadeia por um crime, sai da cadeia e já comete outro crime. Então, que vai acontecer? Qual leniência que a lei vai dar para ele, né? Então, Esdras está dizendo assim: Deus, o que nós podemos falar diante desse contexto? O que é que eu posso falar diante do Senhor? Pois, versículo 10 ainda, pois deixamos os teus mandamentos. Então, aqui agora no terceiro ponto aqui, ele vai falar sobre isso aqui, é algo que o Senhor, essa foi uma instrução que o Senhor deu para nós desde o início, quando nós entramos na terra, antes de entrar na terra. Deus deu essa ordem para Moisés. Eu acho que eu não vou ter tempo, mas Levítico 18, tem vários lugares, né? Em Levítico 18, em Levítico 20, Deus fala porque Levítico é um livro que fala assim fala sobre os sacrifícios, mas fala também sobre várias ordenanças, e o tema de Levítico é: vocês precisam ser santos como eu sou santo. Ser santo é separado totalmente, como marido e mulher são únicos um para o outro. Então Deus está propondo uma aliança em que Deus vai cuidar exclusivamente, de uma maneira maravilhosa. Ele vai cuidar do povo de Israel, ele se compromete a ter uma aliança de hesed, de amor, uma coisa forte, uma coisa que não desiste em qualquer tipo de situação. Deus vai fazer isso com o povo, e ele quer que o povo também seja exclusivo. Ele falou em Êxodo 19, vocês são um povo exclusivo para mim. Eu não tenho outros povos na mesma situação que vocês. Não era Deus não queria só eles, mas todos passariam a fazer parte desse povo exclusivo, até que todos pudessem entrar. Mas naquele momento Deus tinha separado um povo, uma descendência, para ser luz, para ser uma atração para todos os povos. Então naquele momento eles eram únicos. E ele queria que Deus fosse único para eles. Agora, ele tinha vários mandamentos. Então, se você voltar lá para Levítico 18, ele vai falar assim: eu não quero que vocês façam como os povos, como os egípcios fazem. Eu não quero que vocês façam como os povos cananeus. Qual era o problema dos povos cananeus? Eles praticavam abominações. Ele falou assim que tinha chegado ao ponto que a terra ia vomitá-los, porque a terra não suportava tanta maldade. E eu já falei isso na outra aula, a maldade máxima que ele coloca é que eles ofereciam os próprios filhos para aquele deus Moloque. Então, quando você vê que Deus quer que Ele seja único para nós, Ele quer que nós sejamos santos,
que é ser santo? Ter um coração totalmente, aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Ele quer tudo. Então, agora, isso é algo penoso, algo pesado? Deus está nos livrando. Olha que opressão. Qualquer pai e mãe pode pensar: o que seria oferecer, jogar um filho, uma criança no fogo para oferecer para Deus, para aquele Deus? Então Deus estava livrando de coisas abomináveis, de coisas que iam destruir. Como Deus falar conosco: eu não quero que você seja dominado por vícios, por álcool, por drogas, por costumes que vão destruir sua vida. Eu não quero. Por quê? Porque isso é para Deus, mas isso é para nós também. Isso é um livramento. Então Deus falou assim: vocês não podem se misturar com essas nações, porque essas nações vão ensinar vocês a fazer as mesmas abominações. Então esse é o mandamento. Eu falei isso, mas está aqui, versículo 11. Qual era o mandamento que Deus tinha dado para eles? Versículo 11: os quais ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, começando com Moisés, quando disseste: a terra em que entrais para possuir é terra imunda. Ele não deixou Abraão, Isaque e Jacó já tomarem posse da terra, porque não seria justo com as nações. Ele deu, não sei exatamente que forma, Deus é justo, mas ele não mandou tirar os povos de lá enquanto não fosse realmente necessário. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra porque ele falou assim que o clamor, a injustiça, a maldade, como no tempo de Noé, chegou ao ponto de ser insuportável. Eu não sei qual o nível de maldade. A gente às vezes olha para o mundo hoje e fala assim: eu acho que a maldade hoje ultrapassou aquela época, mas a gente não sabe, não vivia naquele tempo. Mas existe essa situação em que a maldade chega a um ponto máximo. Então ele falou assim: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pelas imundícies dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Portanto, as vossas filhas não dareis a seus filhos, suas filhas não tomareis para os vossos filhos, jamais procurareis a sua paz, o seu bem, para que sejais fortes, comais o bem da terra, deixais por herança a vossos filhos para sempre. Então, essa era a ordem. Então, as ordens de Deus desde o início eram essas. Então, eles não tinham desculpa, né? Eles não tinham desconhecimento, isso era notório. Deus tinha avisado, os profetas tornaram a avisar. Depois a Bíblia fala que Manassés, por exemplo, acho que alguns outros reis, eles falam que a Bíblia registra que eles fizeram pior do que as outras nações. Então seria injusto Deus ter expulsado os cananeus e não mandar para o cativeiro o seu povo que estava fazendo coisas semelhantes ou até piores. Então, tem algo terrível que nós precisamos entender, e uma das coisas, assim, eu não tenho essa resposta, mas vou terminar de ler essa oração, mas a meditação que nós precisamos ter depois disso é pensar: o que seria hoje? Qual é a ordem de Deus para nós hoje? O que é que Deus mandou a gente, do que Deus pediu para a gente se separar? Porque tem essas ordens no Novo Testamento. Segundo os Coríntios 6, sai dela, povo meu, não participe das suas maldades. O Novo Testamento tem várias ordens. Tem algo que... E a Bíblia não está falando para a gente sair do mundo, criar uma colônia num lugar rural. Não é isso que Deus está mandando.
É para a gente continuar, é para a gente ficar junto, mas é para sair da Babilônia. O que é sair da Babilônia? As pessoas achavam que era sair de uma igreja corrupta, sair de uma religião, sair de não sei o quê. E na verdade, como o povo de Israel saiu do Egito, mas a coisa estava dentro deles. Então, nós temos que entender, nós temos que buscar, e acho que nós precisamos de alguns Esdras hoje para mostrar do que Deus está. Deus fica atônito quando ele olha para a igreja. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Faltam só 3 versículos aqui. Versículo 13. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos castigaste menos do que os nossos pecados merecem. Nós não fomos disciplinados na medida que a gente merecia, ele está dizendo. Às vezes, até aquela oração de Neemias, né, Neemias 9, ele até pede para Deus, assim, Deus, nós sofremos muito, foi duro, né? É verdade, se você for olhar a história, inclusive do povo judeu ao longo dos séculos, eles sofreram muito, com tantas coisas, inclusive com o holocausto, muito sofrimento. Mas Esdras está dizendo, na verdade, nós sofremos menos do que nós merecíamos. Nos castigasse menos e nos deste um remanescente. Então ele está voltando, assim, olha Deus, vamos pensar sobre o que o Senhor já fez. E aqui o que ele está querendo mostrar? Justiça de Deus. Justiça com misericórdia. Deus nem está sendo justo até a última medida, que Deus poderia ter castigado mais, mas Deus é justo em tudo que ele faz, né? Então, nos castigaste menos, nos deste, ainda sobrou um remanescente. E agora vai chegando o final da oração, e eu coloco isso assim. Ele tem uma perspectiva nessa oração negativa. Não significa que Esdras não tinha esperança, ou que ele não acreditasse que Deus ia continuar sendo fiel ao seu povo. Mas esta oração é uma oração de confissão. Como eu falei, não é igual a Daniel 9. Porque em Daniel 9... eles estavam numa posição em que Deus poderia, e Deus realmente cumpriu sua promessa. Eles tinham suportado 70 anos de exílio, então era hora de voltar. Mas Esdras está falando aqui agora numa perspectiva até negativa, no sentido assim, e agora Deus? Sobrou só um remanescente. Agora o que o senhor vai fazer com o remanescente? Porque a ideia é que o remanescente que sobrou é puro. Zacarias 13, ele fala sobre 2/3 e vai sobrar só 1/3 e Deus vai purificar e eles vão sair puros. Mas e se o próprio remanescente continua contaminado? Então a perspectiva aqui é negativa. A perspectiva da oração, assim, ele não está colocando, ele não está reivindicando. Ele não está se achando no direito de dizer, Deus, eu sei que o Senhor é maravilhoso e o Senhor vai dar um jeito para nós. É verdade, Deus ia fazer isso. Mas nessa oração, Esdras não fala isso. Nesta oração, ele chega ao final dizendo assim, depois de tudo isso, e sobrou um remanescente, versículo 14, voltaremos agora a violar os teus mandamentos, aparentar-nos com os povos que cometem essas abominações? Sempre fica claro, o problema não é o casamento, é casar com pessoas que estão tão corrompidos, tão envolvidos em coisas que desagradam a Deus. Então, nós vamos nos aparentar com os povos que cometem essas abominações, e aí a perspectiva negativa é o final do versículo 14. Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não ficar restante nem sobrevivente? Então a perspectiva de Esdras é assim, Deus, se o Senhor for justo, o Senhor vai acabar com o remanescente, não vai sobrar nada.
E outros profetas falaram isso. Oséias falou assim, se Deus não tivesse sido muito magnânimo, não teria sobrado nada, nem um sobrevivente. Então, essa é a perspectiva negativa que Esdras tem, né? E ele então, perspectiva negativa, ele não faz nenhum pedido. O último versículo 15, Senhor Deus de Israel, justo és. Ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Mas esse remanescente que sobrou, aqui estamos diante de nós, em nossa culpa. Esdras não está pedindo assim, Deus, destrói todo mundo, como o Senhor falou que ia fazer com Moisés, e só tinha um remanescente do remanescente, que não tinha. Mas Esdras não considera isso. Ele fala assim, nós, o remanescente, somos culpados. E agora? O que sobrou? Aqui estamos diante de ti, em nossa culpa. Embora por causa disto não haja ninguém que possa estar na tua presença. Então, a oração termina numa nota muito triste, muito negativa, mas esse é o tom da confissão. E esse é o tom, queridos irmãos, que eu sei que Deus tem pessoas que buscam a Ele, eu sei que tem pessoas que não estão contaminadas, mas se nós olharmos assim, a gente sempre pede, Deus, como é que o Senhor vê a igreja hoje? Como é que o Senhor vê a situação? E se nós, como Esdras, estudarmos a palavra, se nós conhecermos a palavra, nós vamos reconhecer, a coisa está feia. Agora, a obra do Espírito Santo é de convencer, a obra do Espírito Santo é nos mostrar. Tem algumas iniciativas muito boas sendo feitas no sentido de fazer uma assembleia solene, de buscar arrependimento diante de Deus. Eu não sei se qualquer um de nós, se a gente se convenceu de fato da gravidade da situação. Eu não sei. Não sei como Deus vê. Eu só vou terminar colocando assim, algumas perguntas. Né? Eu citei 2 Coríntios 6. Eu vou ler as palavras de Paulo em 2 Coríntios 11. Paulo, nós sabemos que a igreja de Corinto tinha muitos problemas, mesmo naquela época, né? Tinha muitos problemas. E Paulo fala em 2 Coríntios 11, versículo 2, ele falou assim, tem a palavra zeloso, que seria a palavra ciumento, estou ciumento de vós, com ciúme de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Essa é a separação, essa é o não misturar-se. A questão hoje, nós precisamos da ajuda de Deus para saber como aplicar isso no nosso tempo. E não de uma forma geral, mas que o Espírito Santo possa nos dar esse zelo, esse ciúme do apóstolo Paulo, que ele fala, eu tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Por isso que Paulo falava duro, ele usava às vezes palavras duras com as igrejas, com a igreja de Corinto, com outras também. Porque ele falou assim, eu quero apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então você vai escutar esse grito de Paulo em vários lugares. Por exemplo, em Gálatas 3, ele fala... Oh, Gálatas insensatos, ele está chamando os Gálatas de tolos. Mas por que ele usa palavras fortes assim? Porque ele falou assim, vocês se apartaram da simplicidade, vocês se apartaram da pureza, vocês estão sendo contaminados, corrompidos por um outro. Ele fala assim no versículo 4, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, se recebeis outro Espírito que não recebestes, de boa mente suportais. Então, eu só vou colocar algumas coisas que pensando assim,
No Primeiro Testamento tinha essa ordem. Vocês estão entrando na terra que eu estou dando para vocês. Eu tirei de lá outros povos que encheram a terra com abominações. E vocês não podem se misturar, vocês não podem entrar na mesma abominação. Então, quais são as abominações que nós, individualmente ou coletivamente, qual é a contaminação que nós recebemos uma ordem desde o início? Eu acho que uma das coisas, assim, e isso, claro, tem que ser aplicado. Não tem, como eu falei, mesmo no casamento ou em outras situações, hoje não tem uma situação tão definida. Tem sim, né? O princípio de Deus é quem está em aliança com Deus só pode fazer uma aliança com a outra pessoa que está em aliança com Deus. Mas tem muitas situações que não são tão claras, tão fáceis de definir. Mas Jesus falou no Sermão do Monte, ele falou assim, vocês não podem servir dois senhores. Do que ele estava falando? Ele estava falando sobre Mamon, ele estava falando sobre as riquezas, e ele fala muito forte sobre isso. Então, aí nós temos pelo menos uma dica de algo que nos contamina. Nós temos uma chave para entender que realmente, como o casamento misto, como outras abominações que faziam naquele tempo, tem também algo que contamina. Então vamos pensar sobre isso, né? Jesus foi muito forte. A outra coisa, só vou deixar esses pensamentos, são coisas que a gente precisa, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos entender se o remanescente que Deus permitiu que sobrevivesse todos esses séculos e continuar servindo a Deus nesse momento, se o remanescente também não está se contaminando. A outra coisa que me veio à mente, tinha vários grupos, né, no tempo de Jesus não se alinhou com nenhum. Então nós temos fariseus, saduceus, zelotes, essênios, tal. Nós temos vários grupos que existiam naquele tempo, e Jesus veio trazendo algo diferente de todos. Mas contra quem Jesus falou mais duramente e mais detalhadamente? Os fariseus, não tem dúvida. Os saduceus eram aqueles que estavam se prostituindo também com o governo de Roma. E claramente Jesus não aprovava isso. E talvez hoje Jesus falaria muito mais sobre isso, eu não sei. Mas pelo menos assim, naquele tempo, Jesus dedicou as suas advertências, as suas palavras duras contra os fariseus. Tanto é que ele falou com os discípulos, tomem cuidado do fermento dos fariseus. Então, fermento, uma coisa que permeia tudo, que contamina, o fermento que tem que tirar na época da Páscoa. Então, tinha algo muito, muito sério com a religiosidade, porque dos quatro grupos, dos essênios talvez eram os mais puros, no sentido assim, tentavam viver a lei com mais pureza, mas entre os outros três, assim, fariseus, saduceus e zelotes, os fariseus eram os mais fiéis à lei, e no entanto eles receberam a maior, a ira, né? Mateus 23, ele vai falando de hipocrisia, de fazer coisas por fora e não ter o interior transformado, de ter atitudes assim, de querer fazer prosélitos, mas não de levar as pessoas ao reino de Deus. Então, tem muita coisa que contamina, que mistura. Então, essa palavra que nós estamos vendo em Esdras, a necessidade de restauração para não fazer parte dessas coisas contaminadas. Eu quero entender mais, eu quero entender o que é que está contaminando a igreja hoje. Contaminação por Mamon, mas muita contaminação também com religiosidade, mas muita contaminação também com a prostituição, com o poder deste mundo.
Então tem muita coisa que nos contamina e que pode encher a terra com abominações. Lembre, Deus falou com o povo, vocês não podem casar com eles para não se misturarem, para não aprenderem as mesmas coisas. E nós estamos vendo situações onde a igreja tem aprendido. Há muito tempo a igreja aprendeu marketing, a igreja aprendeu a cultura de exaltação. Há muito tempo a igreja aprendeu aquilo que Jesus falou assim com os discípulos: os gentios, eles querem ser donos. Eles querem mandar nos seus súditos, mas vocês não serão assim. Mas nós somos assim, nós fazemos igualzinho os gentios. Então tem muita contaminação, tem muita coisa que tem causado essa mistura que traz abominações. Tem situações extremas, assim, ouvimos falar de igrejas evangélicas que têm alianças com milícias ou com tráfico de drogas. Você pode falar assim, misericórdia, mas a minha não tem nada a ver com isso. Mas tem muitos graus menores, tem muitas contaminações, mas o fato é que o cristianismo, que a igreja tem se prostituído com muitas dessas abominações que estão na terra. E isso não é um caso para a gente olhar de fora e falar assim, isso não tem nada a ver comigo. Isso é algo que deve nos causar muita consternação, muito, assim, de colocar diante de Deus, como Esdras, Deus, o que o Senhor vai fazer se o remanescente dos remanescentes está fazendo isso, né? Depois de voltar da Babilônia, se continua assim. Então, graças a Deus, a história não termina, Deus eliminando o remanescente, não tem essa perspectiva negativa que Esdras assim, não termina dessa forma. Nós vamos ver depois, o capítulo 10, vai haver uma reação positiva da parte do povo, mas nós precisamos entender que só vai ter uma igreja, uma noiva para Jesus, com a graça e o perdão de Deus e a capacitação de Deus para corresponder a Ele. Mas que nós tenhamos essa atitude de Esdras para nos colocar diante de Deus e de saber que por nosso mérito, pela nossa santidade, nós não vamos alcançar o alvo que Deus quer. Mas graças a Ele, na nova aliança, nós temos algo muito mais, temos muito mais potencial, temos muito mais graça do que na aliança antiga, mas a situação requer de nós uma atitude de confissão e uma atitude realmente de buscar essa separação que Deus quer. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, confessamos não só que nossa vida, a vida da igreja está muito misturada, mas confessamos também que nós não sabemos como orar como Esdras, nós não temos a reação dele, nós talvez não conheçamos a palavra como Esdras conheceu, naquela dimensão, naquela identificação. Enfim, tem muita coisa que precisa acontecer, mas confiamos no Senhor, confiamos no Espírito Santo que o Senhor deu para convencer a igreja, para convencer o mundo, para trazer essa limpeza, essa purificação que o Senhor quer. Confiamos que o Senhor é capaz de redimir, que o Senhor não vai abandonar, mas queremos ter essa atitude de Esdras e saber como confessar e como saber que realmente nós não deveríamos nem ter, se não fosse o sangue de Jesus, não teríamos como nem levantar o nosso rosto e olhar para Ti. Mas confiamos que o Senhor vai fazer uma obra completa, a obra de Jesus não foi em vão, não será em vão, e o Teu objetivo será alcançado. Confessamos isso também. Em nome de Jesus. Amém.